paz do Senhor, sejam bem-vindas à nossa live de leitura bíblica. Que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos continuar aqui a nossa leitura no livro de Levítico, capítulo 25, 26 e 27. Enquanto vocês estão chegando, eu quero dizer que vocês são muito bem-vindas aqui. Parabéns por decidir estar aqui junto comigo, para que nós possamos dar continuidade a esse propósito tão lindo, tão de Deus para nossa vida, né? Ler a palavra de Deus é algo maravilhoso. É o melhor encontro que a gente pode ter numa live, não é verdade? Para lermos a palavra do Senhor, que tanto nos instrui, que tanto nos orienta, é a palavra que nos edifica, que nos alimenta. É tudo isso que ela produz em nós. Primeiramente, eu quero aqui agradecer ao meu Deus por mais uma oportunidade. Hoje é quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024. E nós estamos aqui já no terceiro livro da Bíblia, concluindo esse livro que tanto tem nos ensinado. Agradeço também a nossa pastora Meire, pastora presidente, que tanto serve essa obra com amor, com dedicação, sendo uma mulher de exemplo para todas nós. Eu agradeço, pastora Meire, pela confiança, por ter estendido esse convite até a mim, na pessoa da nossa pastora Gisele, que conduz lindamente a CIB-Sede. Aproveito também para agradecer a pastora Gláucia por estar à frente desse trabalho que estende a todo o campo, a CIB Campo. São 3 mulheres que estão aí firmes, junto com tantas outras que faz parte desse projeto tão lindo. Todas juntas somos mais fortes, né? E é exatamente isso que nós temos vivido. Eu agradeço, viu, pastora Gisele, por esta oportunidade de poder compartilhar com vocês aqui numa live de leitura bíblica. E nós já vamos começar capítulo 25 do livro de Levítico, que tem o tema O Ano de Descanso. O Senhor disse a Moisés: se vocês tiverem alguma pergunta, algo para comentar, adicionar, vocês podem colocar nos comentários. Deixa eu dizer algo que eu já estava esquecendo, gente. Não deixem de compartilhar, tá? Manda essa live para alguém. Aqui no cantinho, no cantinho de cá, tem uma setinha. Você compartilha a live com mais pessoas. Chame mais pessoas para estar aqui com a gente. Você tem uma semente maravilhosa na sua mão, tá bom? Semeia ela. Então vamos lá. O ano do descanso, capítulo 25 de Levítico. O Senhor disse a Moisés, no Monte Sinai: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou, a própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Durante 6 anos vocês semearão os seus campos, e durante 6 anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos dela. Versículo 4. Porém, no 7º ano haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem os seus campos, nem façam a poda de suas vinhas. Não façam a colheita do que nascer por si mesmo nos seus campos, nem colham as uvas de suas vinhas, que não foram podadas. Será um ano de descanso solene para a terra, mas vocês poderão comer os frutos da terra em descanso. Vocês, os seus escravos, as suas escravas, os seus trabalhadores diaristas e os estrangeiros que moram com vocês. Também o seu gado e os animais que estão na sua terra comerão tudo o que a terra produzir. O ano do jubileu. Conte 7 semanas de anos, isto é, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias dos 7
das 7 semanas de anos somem 49 anos. Então, no 7º mês, aos 10 dias do mês, você fará soar a trombeta. No dia da expiação, vocês farão soar a trombeta por toda a terra de vocês. Santifiquem o 50º ano e proclamem liberdade na terra a todos os seus moradores. Esse será um ano de jubileu para vocês, e cada um de vocês voltará à sua propriedade, cada um de vocês voltará à sua família. O 50º ano será jubileu para vocês. Não semeiem o campo, não colham o que nascer por si mesmo, nem colham as uvas das vinhas não podadas, porque é jubileu. Será santo para vocês, o produto do campo vocês podem comer. Neste ano do jubileu, cada um de vocês voltará à sua propriedade. Quando você vender algo ao seu próximo ou comprar alguma coisa dele, não explore o seu irmão. Você comprará de seu próximo com base no número dos anos desde o último jubileu e segundo o número dos anos das colheitas até o próximo jubileu. Ele venderá a você. Sendo muitos os anos, você aumentará o preço, e sendo poucos, você abaixará o preço, porque ele está vendendo a você o número das colheitas. Que ninguém explore o seu próximo, cada um, porém, tema o seu Deus, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Observem os meus estatutos e cumpram os meus juízos, assim vocês habitarão seguro na terra. A terra dará o seu fruto, e vocês terão comida à vontade, e nela habitarão em segurança. Se vocês perguntarem: que comeremos no 7º ano, se não podemos semear nem fazer a colheita? Saibam que eu lhes darei a minha bênção no 6º ano, para que a terra produza o suficiente para 3 anos. No 8º ano, vocês semearão e comerão da colheita anterior até o 9º ano, até que venha a colheita do 9º ano. Vocês comerão da antiga. Também a terra não será vendida em definitivo, porque a terra é minha, pois vocês são para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em todas as terras da propriedade de vocês, permitam que as terras sejam resgatadas. Se alguém do seu povo empobrecer e vender alguma parte das suas propriedades, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que esse seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém vier a tornar-se próspero e achar o bastante com que a remir, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá o homem a quem vendeu, e assim poderá voltar à sua propriedade. Mas se as suas posses não lhe permitirem reavê-la, então a propriedade que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá do poder deste, e aquele poderá voltar para a sua propriedade. Vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindas. Nós estamos na live de leitura bíblica anual. Parabéns para vocês que estão aqui. Deus abençoe sua vida. Para você acompanhar comigo, é o versículo 29 do capítulo 25 do livro de Levítico. Se alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, poderá resgatá-la antes que se complete um ano a contar de sua venda. Durante um ano será lícito o seu resgate. Se depois de passado um ano não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muralhas pertencerá em definitivo ao que a comprou. De geração em geração não sairá do poder dele no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muralhas ao redor serão estimadas como os campos da terra. Para elas haverá resgate, e sairão do poder do comprador no jubileu. Mas, com respeito às cidades dos levitas, as casas das cidades de sua propriedade, os levitas terão direito perpétuo de resgate.
Se o levita não resgatar a casa que vendeu, então a casa comprada na cidade da sua propriedade sairá do poder do comprador no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua propriedade no meio dos filhos de Israel. Mas o campo em volta das suas cidades não será vendido, porque pertence a eles para sempre. Leis a favor dos pobres. Se alguém do seu povo se tornar pobre e as suas mãos se enfraquecerem, então você tem o dever de sustentá-lo. Ele viverá com você como estrangeiro e peregrino. Não cobre dele juros nem ganho, mas tema o seu Deus, para que esse seu irmão possa viver perto de você. Não cobre juros sobre o dinheiro que emprestar a ele, nem dê mantimento a ele, esperando obter lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito, para dar a vocês a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Leis a favor dos escravos. Também, se alguém do seu povo se tornar pobre, estando ele com você, e vender-se a você, não o faça servir como escravo. Trate-o como um trabalhador diarista ou estrangeiro que mora com você. Até o ano do jubileu ele trabalhará para você. Então ficará livre de você, ele e os filhos dele, e voltará à sua família e à propriedade de seus pais, porque eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Não domine sobre eles com tirania, mas tema o seu Deus. Quanto aos escravos ou escravas que vocês tiverem, virão das nações que estão ao redor de vocês. Delas vocês comprarão escravos e escravas. Também poderão comprá-los dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vocês, deles e das filhas deles que estiverem com vocês, que nasceram na terra de vocês, e eles se tornarão propriedade de vocês. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos depois de vocês, para que sejam propriedade deles. Vocês poderão fazer com que esses sirvam perpetuamente, mas sobre os seus irmãos e os filhos de Israel, vocês não devem dominar com tirania uns sobre os outros. Se um estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo enriquecer, e se alguém do seu povo tornar-se pobre e vender-se como escravo a esse estrangeiro ou peregrino que mora no meio do povo, ou a alguém da família desse estrangeiro, depois de haver se vendido, haverá ainda possibilidade de resgatar para ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo, seu tio ou primo poderá resgatá-lo, um outro parente da sua família também poderá resgatá-lo, ou, se tiver condições, poderá resgatar a si mesmo. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu a ele até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um trabalhador diarista. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles, do dinheiro pelo qual foi comprado, o preço do seu resgate. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará contas com ele e pagará, em proporção aos anos restantes, o preço de seu resgate, como trabalhador diarista de ano em ano. Estará como aquele que o comprou, não permitia que o comprador domine sobre ele com tirania. Se não for resgatado por nenhum desses meios, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, porque é a mim que os filhos de Israel servem. Eles são meus servos, que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eita, que bênção! Um povo escolhido não vai ser escravo de ninguém. É isso que a gente aprende de forma muito clara, né, nessa leitura. Um povo escolhido e eleito não vai ser escravo de ninguém.
Capítulo 26. Seguimos a leitura. Vocês que estão chegando, sejam bem-vindas. Deus abençoe sua vida. Você está na leitura bíblica aqui direcionada pela CIB da Adefama. Que bênção ter você aqui. Parabéns, viu? Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Já compartilha essa live com mais alguém, comenta, curte, deixa uma palavra abençoadora para a vida de outras mulheres que estão aqui. Para minha eu recebo no nome de Jesus, tá bom? Vamos juntas no movimento, seguindo a leitura. Bênçãos decorrentes da obediência. Isso aqui é bom. Vamos embora aprender. A obediência gera o que, gente? Bênção. É isso que eu ouvi? Não façam ídolos para vocês, nem levantem, gente, como que pode, né? Nem levantem imagem de escultura, nem coluna, nem ponham pedra com figuras esculpidas na terra de vocês, para se inclinarem diante dela, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andarem nos meus estatutos, guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, guardar e cumprir, então eu lhes darei as chuvas na época certa, a terra produzirá a sua colheita e a árvore do campo dará o seu fruto. A debulha dos grãos se estenderá até o tempo da vindima das uvas, e a vindima se estenderá até o tempo da sementeira. Vocês comerão seu pão à vontade e habitarão em segurança na sua terra. Eu vejo promessas de prosperidade, os seus celeiros serão acrescentados. Porque a plantação vai dar bem, a colheita vai prosperar e os nossos celeiros serão ainda mais completos. Olha o tanto que isso aqui é maravilhoso. Estabelecerei paz na terra. Aí agora vem, isso aqui tá um pouco mais pro lado de bem-estar, né? No primeiro momento a gente estava vendo de prosperidade mesmo, de alimentos, de recursos de alimento. Agora a gente começa a ver um bem-estar, uma paz social, uma paz interna, uma paz individual. Olha só o versículo 6 do capítulo 26. Estabelecerei paz na terra, vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Show ansiedade, show depressão, show crise de identidade. Vocês vão deitar, colocar a cabecinha no travesseiro e ó, não vai ter nada que vai tirar a sua paz. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Só que o título do capítulo diz assim, ó, bênçãos decorrente da obediência. Olha que maravilhoso. Estabelecerei paz na terra, vocês se deitarão e não haverá quem os atemorize. Afastarei da terra os animais nocivos e pela terra de vocês não passará espada. Vocês perseguirão os seus inimigos e eles cairão à espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100 deles. E 100 de vocês perseguirão 10.000 deles. E os seus inimigos cairão à espada diante de vocês. Olharei para vocês e os farei fecundos, e os multiplicarei e confirmarei a minha aliança com vocês. Comerão o que tiver sobrado da colheita anterior, e para dar lugar à nova colheita, jogarão fora o que tiver sobrado da anterior. Oh, meu Pai! Porei o meu tabernáculo no meio de vocês, e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei
da terra do Egito, para que não fossem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Uau! Que maravilhoso! Agora vem o castigo decorrente da desobediência. Mas se não ouvirem, é tudo o contrário, né? E não cumprirem todos esses mandamentos, se rejeitarem os meus estatutos e se ficarem aborrecidos com os meus juízos, a ponto de não cumprirem todos os meus mandamentos e quebrarem a minha aliança, então eu lhes farei isto. Trarei sobre vocês pavor, fraqueza e febre, que fazem desaparecer o brilho dos olhos e definhar a vida. Vocês semearão os campos em vão, porque os seus inimigos ficarão com a colheita. Voltarei o meu rosto contra vocês e serão derrotados pelos seus inimigos. Aqueles que os odeiam dominarão sobre vocês e vocês fugirão mesmo quando ninguém o estiver perseguindo. Olha isso. Se ainda assim não me ouvirem, tornarei a castigá-los 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Quebrarei o orgulho da força de vocês e farei com que os céus sejam como ferro e a terra de vocês sejam como bronze. Vocês gastarão as suas forças em vão. A terra não dará sua colheita e as árvores da terra não darão seu fruto. É para refletir. É para refletir. Vamos continuar, a leitura está muito explicativa, né? Não precisa comentar. E se andarem em oposição a mim e não quiserem me ouvir, trarei sobre vocês pragas 7 vezes piores, segundo os seus pecados. Porque enviarei para o meio de vocês animais selvagens, que os deixarão sem filhos, acabarão com seu gado e os reduzirão a poucos, e as suas estradas ficarão desertas. Se ainda com isso vocês não se corrigirem e não voltarem para mim, porém andarem em oposição a mim, eu também serei contrário a vocês, e eu mesma os ferirei 7 vezes mais por causa dos meus pecados. Trarei sobre vocês a espada vingadora da minha aliança, e então, quando vocês se refugiarem nas suas cidades, enviarei a peste para o meio de vocês, e vocês serão entregues nas mãos do inimigo. Quando eu lhes tirar o sustento do pão, 10 mulheres poderão assar o pão de vocês num único forno e o repartirão por peso. Vocês comerão, mas não conseguirão ficar satisfeitos. Se ainda com isto não me ouvires e andares em oposição a mim, eu também, com furor, serei contrário a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Terão de comer a carne de seus próprios filhos e filhas. Destruirei os seus lugares altos, derrubarei os altares onde queimam incenso e amontoarei os seus cadáveres sobre o cadáver dos deuses que vocês adoram. A minha alma se aborrecerá com vocês. Reduzirei as cidades de vocês a deserto. Destruirei os santuários onde vocês adoram e não aspirarei o aroma agradável dos seus sacrifícios. Assolarei a terra e os inimigos de vocês que nela vierem morar ficarão espantados. Espalharei vocês entre as nações e irei atrás de vocês com a espada na mão. A terra de vocês será assolada e as cidades ficarão em ruínas. Para quem, eu acredito que todos nós aqui já conhecemos a história, tudo que aconteceu com o povo de Israel, a gente sabe que o papaizinho do céu cumpriu exatamente o que ele estava dizendo aqui, né? É só a gente olhar para Jerusalém, é só a gente andar um pouquinho mais adiante na história, a gente vai lembrar desse povo cativo na Babilônia, desse povo cativo em alguns lugares, e foi exatamente isso que aconteceu.
Deus. Versículo 34 do capítulo 26, para você que está chegando agora, do livro de Levítico. Então a terra celebrará os seus sábados todos os dias da sua assolação, e vocês estarão na terra dos seus inimigos. Nesse tempo a terra descansará e observará os seus sábados. Durante todos os dias da assolação, a terra descansará, porque não descansou nos sábados de vocês. Durante todos os dias da assolação, a terra descansará, porque não descansou no sábado de vocês, quando vocês moravam nela. Versículo 36 do capítulo 26. Aqueles de vocês que sobreviverem, eu lhes meterei no coração uma ansiedade tal nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada e cairão sem ninguém os perseguir. Cairão uns sobre os outros como diante da espada, sem ninguém os perseguir. Vocês não conseguirão se levantar diante dos seus inimigos. Vocês perecerão entre as nações, e a terra dos seus inimigos os consumirá. Aqueles de vocês que sobreviverem serão consumidos pela sua iniquidade nas terras dos inimigos de vocês, e pelas iniquidades de seus pais com eles serão consumidos. Mas se eles confessarem, e aí tem ainda uma solução, mas depois de muito sofrimento, não é? E aí cabe a gente pensar, hoje, no agora. Voltar atrás não é mais possível. Como disse muito bem, né? Eu estou aqui lembrando da pregação do nosso pastor presidente. Não tem como voltar atrás e corrigir algo que aconteceu lá atrás. Mas é possível ajustar a rota daqui para frente. Então, tudo aquilo que já foi feito, certamente tem uma colheita a ser colhida aí, né? De uma semente que foi plantada. Mas e de agora para frente? O que dá para fazer? Porque o próprio Senhor, o próprio Deus, no capítulo 26 e o versículo 40, olha o que ele diz. Mas, se depois de tudo isso, se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, e se confessarem que andaram em oposição a mim, fazendo com que também eu fosse contrário a eles e o fizesse entrar na terra dos seus inimigos, se o coração incircunciso que eles têm se humilhar e aceitarem o castigo da sua iniquidade, então me lembrarei da minha aliança que fiz com quem? Que fiz com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Ele disse, eu fiz uma promessa com alguém lá atrás, então é possível ajustar a rota. E aí o Senhor diz ainda mais, e da terra eu me lembrarei. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, ó, eu vou me lembrar da promessa que eu fiz para vocês. Não era a terra que mana leite e mel? E da terra me lembrarei. E aí eu vou me lembrar da promessa que eu fiz para vocês. Mas a terra na sua assolação, deixada por eles, folgará nos seus sábados, e eles aceitarão o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos e se aborreceram com os meus estatutos. Mesmo assim, estando eles na terra de seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei com eles, para consumi-los e invalidar a minha aliança com eles, porque eu sou o Senhor, o Deus deles. Pelo contrário, por amor deles, me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Então, são estes os estatutos, juízos e leis que o Senhor estabeleceu entre si
e os filhos de Israel por meio de Moisés no Monte Sinai. Que leitura maravilhosa, né? Eu já passei por essa leitura, porque eu estou fazendo, conforme eu compartilhei com as irmãs, eu leio também no meu Instagram, 5 e 7 da manhã, todos os dias. Eu estou um pouquinho para frente, eu li isso aqui tem uns 5 dias atrás, e eu fiquei encantada com isso aqui. As bênçãos para quem obedecer, as maldições para quem desobedecer. Simples, autoexplicativo, cabe a nós decidirmos. E é só a graça do Senhor, porque para conseguir isso aqui é só através da graça. É só o Senhor nas nossas vidas. Para concluir o capítulo 27, que tem como título Votos Particulares e a Avaliação deles. O Senhor disse ainda a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando alguém fizer um voto especial ao Senhor com respeito a pessoas, o resgate será feito conforme a seguinte avaliação. Se o objeto da avaliação for um homem da idade de 20 anos até a de 60, a avaliação será de 600 gramas de prata, segundo o peso padrão do santuário. Porém, se for mulher, a avaliação será de 360 gramas, se a idade for de 5 anos até 20. A avaliação do homem será de 240 gramas e da mulher será de 120 gramas. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a avaliação do homem será de 60 gramas de prata e a avaliação... Só voltando aqui rapidinho, porque deu uma pequena queda de internet, mas nós já... tá tudo ok, né? Vocês estão me ouvindo agora? Ok? Amém? Alguém? Glória a Deus? Amém. Aonde eu estava? Versículo 9 do capítulo 27. Se o que foi prometido for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo que desse animal se der ao Senhor será santo. Não se poderá substituir ou trocar um animal bom por um ruim, ou um ruim por um bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, tanto um como o outro serão santos. Se for animal impuro, dos que não podem ser oferecidos ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal, segundo a avaliação do sacerdote, e assim será. Porém, se de algum modo resgatar, então acrescentará a 5ª parte ao que foi avaliado. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se a pessoa que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro e a avaliação feita, e a casa ficará com a pessoa. Versículo 16 do capítulo 27. Voto de um campo e o resgate dele. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a avaliação será segundo a semente necessária para o semear. 100 quilos de cevada será avaliado por 600 gramas de prata. Se dedicar o seu tempo desde o ano no jubileu, a avaliação será pelo valor integral. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote calculará o valor segundo os anos restantes até o ano do jubileu, de modo que o preço será menor. Se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à avaliação feita, e o campo ficará com ele. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais poderá ser resgatado. Porém, havendo o campo saído livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote calculará o valor da avaliação até o ano do jubileu,
e no mesmo dia pagará o valor da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo por herança. Toda a avaliação se fará segundo o peso padrão do santuário. O peso padrão será de 12 gramas. Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará, seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas, se for de um animal impuro, poderá ser resgatado, segundo a avaliação, com o acréscimo de 1/5 parte do valor. Se não for resgatado, poderá ser vendido, segundo a avaliação. No entanto, nada do que alguém consagrar por completo ao Senhor, de tudo que tem, seja homem, animal ou campo, da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for consagrado por completo ao Senhor poderá ser resgatado, terá de ser morto. Versículo 30 do capítulo 27. A respeito dos dízimos, também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a 5ª parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado. Mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. Se são estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Que maravilha de leitura foi essa de hoje! Vocês gostaram? Meu Deus, como é maravilhoso nos alimentarmos da palavra. E eu fico tão maravilhada porque 5 horas da manhã eu me alimentei dessa palavra e agora novamente. E durante todo o decorrer do dia, né? Sempre ali, meditando, lembrando, aplicando, implementando no dia a dia. Porque é isso que a palavra tem que fazer com as nossas vidas. Com isso, nós terminamos a leitura do livro de Levítico. Então, já ficaram aí para trás, né, 3 livros. Amanhã nós continuaremos a nossa leitura aqui no livro de Números. E eu sei que vai ser também uma bênção do Senhor. 5 horas às 17 horas eu espero você. Mas antes da gente se despedir, nós vamos fazer uma oração juntas. Eu não fiz no início, hoje eu deixei para fazer no final. E já me despedi de vocês. Vamos orar? Aonde você estiver, se você puder, pelo menos elevar o seu pensamento ao trono da graça. E vamos falar com o Senhor. Paizinho, obrigada. Obrigada porque hoje, 8 de fevereiro de 2024, o Senhor mais uma vez nos concede a oportunidade de lermos a Tua Palavra, de meditarmos na Tua Palavra. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Pai, pela vida dos nossos pastores, a quem o Senhor deu essa visão tão linda e que tem alcançado tantas vidas, Pai, trazendo até a nós transformação de vida, acréscimo na vida espiritual, aumentando a nossa visão, aumentando a nossa vontade e desejo de servir ao Senhor, assim como o Senhor determinou que servíssemos, Pai. Porque hoje nós aprendemos que servir ao Senhor em obediência é uma adoração verdadeira, que todos nós, filhos e criatura das suas mãos, Pai, devemos perseguir, Senhor, toda essa obediência constantemente. Pai, é verdade que a obediência acelera o resultado das promessas nas nossas vidas. Temos aprendido, Senhor, que infelizmente com a desobediência, a promessa pode se tardar, ela pode tardar por si mesma, mas a obediência, ela pode acelerar nesse sentido.
porque quando nós obedecemos, Senhor, nós evitamos, Pai, um alongamento de tempo. Nós evitamos muitos problemas, evitamos dificuldades, desafios. Nós sabemos que tudo isso nos faz crescer, nos faz criar maturidade, mas nós queremos, Pai, assim como diz lá em Provérbios, a tua palavra nos fala que sábio é aquele que aprende sem precisar de passar por esse tanto de dificuldade. Então, Senhor, nos ensina, Pai, nos ensina a aprender, a criar maturidade espiritual, observando a tua palavra. É observando a tua palavra, Senhor, que vamos andar ainda mais próximo de ti e sendo, Pai, alcançado por todas as suas promessas. Senhor, nos faz um coração quebrantado, um coração voltado para a tua palavra, Senhor. É isso que te pedimos hoje, Pai. Inspirada nessa leitura de hoje, Senhor, eu te peço isso, Paizinho. Nos dê um coração voltado à obediência. Nos dê um coração voltado a obedecer, Pai. Em nome de Jesus eu te peço isso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada por esse momento, Senhor, eu te agradeço. Obrigada, Pai. Abençoe cada vida que esteve aqui comigo nessa live, aqui no Instagram, nesse canal, Senhor, da CIB. Que o Senhor venha abençoar essas mulheres, Pai. Cada uma tem algo especial, Senhor, contigo. E eu sei que o Senhor conhece cada uma de perto. E eu quero lembrá-las, Pai, a vida delas diante da tua presença nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê um restinho de dia abençoado, uma noite maravilhosa. E que amanhã, se o Senhor permitir, aqui nós estaremos novamente, Pai, continuando, aprendendo com a tua palavra, que é doce e fiel. Assim como uma espada que penetra, Pai, ela vai nos ensinando, ela vai nos moldando. Obrigada, Senhor, obrigada pelo seu carinho e o seu cuidado. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Que Deus te abençoe. Eu agradeço todos vocês, pastora Gisele, pastora Meire, pastora Gláucia, todas as pastoras que estão aqui, missionárias, todas as irmãs, enfim, independente de situação, de cargo, né, a quem nós temos muita gratidão, as nossas pastoras, mas eu quero dedicar, sabe, a minha palavra de gratidão para você, mulher, a escolhida, a filha amada. Minhas irmãs, essa palavra, ela toca muito comigo, sabe? Isso tem muito a ver com o meu chamado, com a minha missão de vida. É tanto que, eu acho que vocês viram aqui dando um spoilerzinho, né? A xícarazinha da marca CR. E aqui tá a nossa missão, sabe? Que é amar mulheres, é vestir mulheres que se amam para viver o seu propósito. Então isso aqui é muito forte para mim. Então eu quero me direcionar a você, mulher, a você escolhida, criatura amada do Pai. Que Deus te abençoe, tá bom? Nunca se esqueça, você é especial. Você é escolhida. Não esqueça disso, não. Independente do momento que você esteja passando, vivendo, não esqueça disso. Às vezes, eu não sei nem porque eu tô falando isso, né? Acho que eu nem deveria. Mas, enfim, com a permissão aqui da minha pastora Gisele, às vezes eu me pego nesse lugar. Poxa, mas são tantas dificuldades, tantos desafios, já chega. Eu acho que, né, deu, tô no meu limite. Aí eu lembro, meu Pai, que ingratidão da minha parte. Olha quem eu era e olha quem eu sou. Olha o que o Senhor fez por mim. E a chave gira, minhas amadas, a chave gira. E de repente, uma alma angustiada, desesperada, no início de uma murmuração, começa a pensar diferente. Olha que privilégio eu tenho. Porque o Senhor está comigo apesar das dificuldades. E é essa palavra que eu quero deixar para você. Que Deus te abençoe. Continue, né, a te abençoar. Essa live vai ficar salva, como tem ficado todas as demais. E eu gostaria de pedir você que passe nos comentários, deixe uma palavra de bênção para a vida de alguém, abençoe, né? Se todas nós, eu acho que todas nós já entendemos isso, mas eu vou lembrá-las. E eu também não posso esquecer, nós só somos abençoadas se for para abençoar alguém.
Se a nossa bênção parar em nós, esquece. Não vai vir bênção. Agora, se a nossa bênção passar por nós e estender ao próximo, aí você pode ficar o tempo todo assim, ó, só com a mão aberta para receber. Recebe e entrega, recebe e transborda, recebe e serve. Ah, mas Cléo, é tão pouquinho que eu sei, você nem sabe que o seu pouquinho pode mudar a vida de alguém. Ah, eu sou a prova disso aqui, né? Eu sou uma improvável. Quem sou eu? Mas eu creio na santa palavra do Senhor que alguma palavra que não é minha, mas que vem dele, está alcançando a vida de alguém aqui hoje. Então é sobre isso. Não perca a oportunidade de abençoar a vida de alguém, mesmo que seja no comentário de um post de uma live. E principalmente dessa, que é da leitura da palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe sua vida. Até amanhã.